fuck, pessoas? Estamos aqui para mais um vídeo deste Mundial. Eu sou a Catarina e estou aqui acompanhado pelos meus dois colegas do costume, o Francisco e o André. E vamos analisar aqui o grupo E e F deste Mundial. Vamos começar então pelo primeiro jogo do grupo E, um Japão contra a Costa Rica. A Costa Rica vence esta partida com um golo aos 81 minutos por Fuller. E contrariamente àquilo que foi a primeira parte deste grupo, a primeira ronda, eu acho aqui que um bocadinho os papéis se invertem. O Japão fez um bom jogo, agora desilude, pelo menos a mim. A Costa Rica faz um mau jogo e agora surpreende. Vocês conseguem concordar com isto ou têm uma opinião diferente? Posso começar por ti, Francisco? Eu concordo em certa parte com aquilo que tu dizes, porque consigo compreender a questão da surpresa, ou seja, quem viu o Japão a jogar com a Alemanha pensou, como nós chegámos a dizer na altura, acho eu, que o Japão ia passar o trator por cima desta Costa Rica e lá está, a Costa Rica ia ser o bom da festa, ia levar aos 7 e 8 cada vez e olha, pronto. Lá está, uma seleção que foi para o Qatar para passear e não foi de tudo isso que aconteceu neste jogo. Mas agora a pergunta é, foi por engenho da Costa Rica ou por falta de arte do Japão? Eu acho que é uma clara falta de arte do Japão. Quem viu o Japão no primeiro gol, viu aquele Japão que causava perigo basicamente todas as vezes que ia à baliza, não viu deste jogo. É certo que o Japão teve algumas baixas, ou as mudanças no 11 por decisão do seu selecionador, outras talvez obrigadas, mas a verdade é que o Japão não apresentou aquele futebol que apresentou na primeira jornada e a Costa Rica melhorou, porque também era impossível piorar, mas começou a se ajustar para a própria baliza, porque a Costa Rica não mostrou nada na primeira jornada, aqui mostrou mais um bocadinho, continuo a achar que esta Costa Rica não tem futebol para este Mundial, continuo a achar que esta Costa Rica é de longe uma das, se não a pior seleção a jogar neste momento no Qatar, mas lá está, apanhou um Japão estranhamente descoordenado, estranhamente desorganizado. A primeira parte então foi uma das piores coisas que eu já vi, só para termos aqui uma noção. Por exemplo, fazendo esta comparação, os resumos alargados do canal português que transmite todos os jogos, que costumam ter 50 minutos, neste jogo teve 20. Para nós vermos, eles conseguiram escavar 50 minutos de resumos alargados, porque nós vemos os jogos, mas também vemos os resumos alargados, que é para ver as coisas um bocadinho mais pormenorizadas. A verdade é que eles conseguiram escavar, porque eu por acaso conseguiram escavar no Equador Qatar 50 minutos e aqui foram 20, e foram 20 porque o pobre coitado teve a ver o jogo, sofreu muito para conseguir arranjar aqueles 20 minutos. Porque genuinamente não houve um futebol, houve um péssimo futebol por parte do Japão. Acho que na primeira parte nem houve remate à baliza, ou se foi um vergonhoso. Na segunda parte ficou um bocadinho mais interessante, mas a única coisa que se destaca ali é o gol da Costa Rica. Também é a única coisa significativa que a Costa Rica faz ao longo de todo o jogo. Eu acho que o Japão, aquele jogo mais vertiginoso que o Japão mostrou contra a Alemanha, aquela troca de bola rápida, aquele acelerar de jogo, o Japão não mostrou aqui. É um bocadinho mérito da Costa Rica que defendeu melhor do que defendeu contra a Espanha, mas também os jogadores do Japão são mais fracos individualmente e coletivamente que os da Espanha. Mas a verdade é que a Costa Rica defendeu melhor, mas o Japão tem muita culpa. O Japão tem 70 e tal % de posse de bola, mas foi só isso, foi uma posse de bola inconsequente. Fez-me lembrar, e fazendo aqui comparativamente àquele Benfica de Jorge Jesus da época passada, que tinha muita posse de bola, mas era posse de bola, parecia que estava a jogar um meio com o adversário ali à entrada da área, trocava a bola uns com os outros, e rematar para aquilo que está no final do campo, que se chama baliza, que dizem que é importante no futebol, porque é lá que se marca gols, que dizem que está a vitória, pouco ou nada fez. É interessante, é um jogo que relança este grupo, mas acho que relança este grupo muito mais na teoria do que na prática, porque, e já lá vamos falar, eu acho que do outro lado, esta Costa Rica vai ter muitos problemas quando encontrar esta Alemanha, e eu acho que vai ser interessante ver também este Espanha e Japão, porque parece-me que o Japão se sente mais confortável a dar a bola ao adversário e a usar as suas setas para atacar a baliza. Vai ser muito interessante ver esses jogos.
ver esses dois jogos acima de tudo. Não sei como é que as coisas vão acontecer. Tenho uma previsão, eu acho que nós vamos falhar mais uma vez aqui a previsão para este grupo, já falhámos também, e por muito, mas a verdade é que o grupo em que tudo pode acontecer, e este Japão tem que melhorar o futebol, porque é um Japão que jogou fraquinho, e se quer ser aquele Japão surpreendente, é um Japão que eu acho que, no entanto, tem qualidade para dominar jogos, mas sem dúvida, como posso, este Japão revelou muita falta de ideias, e isso, nestes jogos, nós já vimos que é fatal, e temos visto que a velha máxima no futebol, quem não marca sofre, acontece neste jogo, se bem que aqui foi um bocadinho diferente, porque no Japão não foi aquela seleção que rematou 45 vezes à baliza e sofreu gol num contra-ataque, não. Foi uma equipa pouco ou nada rematou e sofreu um gol num erro, enfim, num erro que não pode acontecer a este nível num jogador que joga ao nível como o Morita joga. É um erro que pode acontecer e acontece a todos, mas não é uma coisa que convém que ocorra muitas vezes, porque é num nível muito alto, e viu-se aqui que teve uma oportunidade, marcou, e atenção que esse gol foi o primeiro remate da Costa Rica à baliza em tudo este Mundial, por isso, enfim, esta Costa Rica vai continuar assim, acho que não vai melhorar muito mais, o Japão tem que melhorar, e pode melhorar muito mais, e mostrar muito mais frente à Espanha. André, tu achas que este jogo foi muito marcado pela eficácia, uma vez que o Japão tem mais remates, ainda que poucos, tem 3 remates à baliza, e a Costa Rica tem apenas um? Acho que foi marcado muito pela eficácia? Não, eu não acho que a Costa Rica, pelo que já, ok, consegue ser eficaz porque tem um remate no Mundial e tem um golo, mas estamos no segundo jogo e a Costa Rica só tem precisamente um remate e um golo. Eu percebo a tua pergunta e pode-se dizer que acaba por correr atrás da eficácia exatamente por aquilo que eu expliquei, mas muito sinceramente não acho que seja isso que aconteceu. Aconteceu o que acontece em alguns jogos, existem alguns erros a nível defensivo que acabam por ditar um jogo, e foi isso que aconteceu neste jogo, num jogo muito sem sal, muito longe daquilo que era expectável para estas duas equipas, principalmente para a do Japão. A Costa Rica, como o Francisco disse, acabou por estar um bocadinho melhor do que esteve na primeira partida, mas lá está, como o Francisco também disse, também era um bocadinho complicado ser pior do primeiro jogo, mas o Japão esteve muito longe daquilo que demonstrou exatamente no primeiro jogo e daquilo que se acredita que é realmente a sua capacidade e qualidade a nível de equipa e de competição. Foi um jogo exatamente muito sem graça, e é caricato, obviamente. A Costa Rica, o único remate que tem à baliza neste Mundial é aquele que dá golo, e que dá o golo da vitória, principalmente. E acho que isso acaba também por dizer um bocadinho do que esta Costa Rica veio fazer aqui para este Mundial, que foi exatamente nada. Esta Costa Rica tem andado a dormir. O Japão acabou por ter um golo, por ter um jogo um bocadinho muito por aí além, muito em baixo da sua. Te interrompendo, André, eu acho que é pior que isso. Eu acho que a Costa Rica não dá a dormir. Eu acho que a Costa Rica não sabe mais. E acho que isso é que é preocupante. Sim, isso acaba por ser preocupante, uma Costa Rica não dar tanto do que, por exemplo, já nos exemplificou em outros mundiais, em outras competições. Lá está, o Japão foi muito diferente, para pior, daquilo que demonstrou frente à Alemanha. Vai ter um jogo bastante complicado frente à Espanha, e já vamos falar um bocadinho também sobre a Espanha na análise do próximo jogo, mas vai ter um jogo bastante complicado se quiser manter a passagem à próxima fase. É um grupo que tem as contas um bocadinho muito complicadas, porque podem passar quase todos, se não mesmo todos. Eu penso que a Alemanha ainda tem hipótese de passar, não em primeiro, mas ainda tem hipótese de passar, exatamente. A Alemanha também pode passar em primeiro. Desculpa, a Alemanha pode passar em primeiro, tem a ver com umas contas complicadas. Vai ser interessante a última jornada do grupo, porque todos podem passar e todos podem ficar fora. Ou seja, vão-se juntar a nós e contactar a NASA e a Tesla e todas essas empresas para verem exatamente essas contas, mas olhando para este futebol, eu acredito que o Japão ainda consiga ter pelo menos qualquer coisa frente à Espanha. A Costa Rica, eu acredito que, muito sinceramente, e do jogo que se viu entre a Espanha e a Alemanha,
Acredito que esta Costa Rica não vá ter muito mais daquilo que dizer. Teve 3 pontos, não sabe como é que os fez, muito sinceramente. Acabou por apanhar um erro defensivo. É como o Francisco diz, não sabe o que anda aqui a fazer, é porque não sabe mais fazer daquilo que tem andado a fazer. Isso acaba por ser um bocado triste para a seleção da Costa Rica. Relativamente ao Japão, é esperar exatamente que no próximo jogo estejam um bocadinho mais atentos, estejam um bocadinho mais conectado uns com os outros, os jogadores principalmente, a nível tático também se formem exatamente como uma equipa, coisa que foram contra, por exemplo, a Alemanha, e depois ver se esta Espanha consegue segurar-se contra este Japão forte, no nível do Japão, obviamente, porque vai ser um encontro muito, muito bom se ambas as equipas jogarem como têm vindo a jogar nestes últimos. O Japão no jogo passado, no jogo da primeira jornada, e a Espanha nestes 2 últimos jogos. Eu aqui concordo com vocês acho que tocaram nos pontos mais importantes desta partida, mas eu acho que aqui houve um bocadinho de injustiça. Injustiça porque se o Japão na primeira ronda faz um jogo muito bom frente à Alemanha e os 3 pontos que eles têm são merecidos, porque realmente se notou que eles queriam ganhar o jogo e estavam ali a mostrar a sua qualidade, neste jogo acaba por ser injusto. Costa Rica tem um remate nos 2 jogos que já realizaram e tem 3 pontos à custa desse único golo. E acho que isto fala muito sobre a sorte, entre aspas, que esta equipa acaba por ter, porque aqui é eficácia ao máximo se formos pelos números e pelo aquilo que é estatísticas, mas de futebol esta equipa continua a demonstrar muito pouco. Acho que em comparação ao primeiro jogo nota-se uma evolução, mas também estamos a comparar uma Espanha com o Japão, portanto é normal que a Costa Rica consiga melhorar daquilo que foi o primeiro jogo que efetivamente defenderam e defenderam mal. Neste acho que se conseguiram segurar um bocadinho melhor e também acho que ficou marcado pela ineficácia que o Japão conseguiu ter, porque se calhar se estivessem num dia mais inspirado, acho que conseguiriam ganhar, não digo facilmente, mas conseguiam ganhar tranquilamente esta Costa Rica, que é de fazer inveja a algumas seleções que estão fora deste Mundial e que se calhar faziam um trabalho um bocadinho melhor do que esta equipa, como por exemplo a Itália está de fora deste Mundial e se calhar traria um bocadinho mais de futebol. Claro que estou a comparar a Itália com Costa Rica, mas o lugar de uma não foi intrinsecamente retirada pelo outro no sentido de campeonatos, como é óbvio. Mas acho que havia aqui equipas que podiam dar um bocadinho mais, como Colômbia, podiam trazer um bocadinho mais de futebol a este grupo. Acho que podemos agora passar para o melhor e pior de cada equipa. Acho que vocês vão ter aqui um trabalho um bocadinho complicado, mas posso começar por ti, André. Consegues encontrar aqui pontos positivos, já que os negativos acho que tens muito por onde pegar. Eu digo desde já que o meu trabalho para este jogo foi fácil, exatamente porque pontos positivos não existe nenhum. Este jogo deveria se ter juntado aos jogos aos jogos do vídeo anterior, naqueles em que eu também não consegui tirar exatamente nada daquele jogo. Portanto, em ponto positivo não existe, como se costuma dizer, ponta para onde se lhe pega. A nível negativo, foi o que já fizemos através e já dissemos através da análise aqui a este jogo. Existe muita coisa a mudar. A Costa Rica precisa de um bom processo ofensivo, bem como um bom processo defensivo, mas principalmente um bom processo ofensivo, porque até agora ainda não fez praticamente nada, fez apenas um rebate e isso diz muito. Relativamente ao Japão, precisa de melhorar exatamente a sua qualidade coletiva, porque teve muito mal neste jogo, esteve muito apagada. Uma coisa que não se viu, por exemplo, e eu volto a repetir, contra a Alemanha. Nós vimos um Japão muito diferente, um Japão que andava aqui feito barata tonta neste jogo, e acho que o ponto negativo é exatamente o jogo por inteiro. Os 90 minutos foram o ponto negativo deste jogo, porque eu sinceramente não consegui, fiquei muito chateado por ter visto este jogo, muito sinceramente.
e acho que espero que não volte a acontecer algo deste género neste Mundial, porque senão ficam só vocês os dois a falar aqui e eu abandono-vos. Estou a brincar, como é óbvio. Eu acho que tens alguma razão no que acabaste de dizer. Abandonamos todos e quando aparecer Costa Rica ninguém fala e passamos só à frente. E tu, Francisco, tiveste que pegar no teu Excel, fazer aí umas contas, ver aqui as estatísticas para conseguir colocar alguém como positivo destas duas equipas? Eu até tentei fazer uma ação espírita com Einstein e companhias, só que não conseguia ninguém. O melhor deste jogo foi o senhor árbitro quando apistou para o final do jogo. Foi o melhor que podia acontecer a toda a gente, porque finalmente nos livrámos daquele jogo. Foi um péssimo jogo de futebol, uma coisa horrível. E estamos a falar do Mundial. Eu vou-te dizer, um jogo assim de uma classificação pode acontecer, mas no Mundial, acontecer este jogo, há jogos do Distrital mais interessantes do que um jogo do Mundial, com todo o respeito pelas equipas do Distrital, não pode acontecer. E mais uma vez provas aqui, são duas seleções fraquíssimas. Eu, por muito que queira, por muito que me esforce, eu não consigo dar uma coisa positiva neste jogo. Eu acho que é um jogo tão mau de futebol e quando há jogos assim tão maus de futebol, não pode haver um ponto positivo. Porque não há. O ponto positivo é que o árbitro acabou. Em relação ao ponto negativo, volta-se a referir aqui a falta de qualidade ofensiva do Japão. Mas o árbitro ainda nos torturou com mais 9 minutos no tempo de compensação. Nas duas partes, claro. Eu acho que quando há estes jogos assim, o senhor árbitro devia falar para o vídeo: olha, chama-me aí o Colina, faz favor, é para lhe explicar a situação e dizer: não, acaba assim, acabar o jogo aos 85 minutos ou assim, porque já chega. É um mau jogo e é isso. O problema é capacidade ofensiva e pouca decisão do Japão. O problema da Costa Rica é Costa Rica. Porque é muito falta de ideia de jogo e vê-se que é falta, mais que ideia de jogo, falta de qualidade. E quando tens uma equipa com tão pouca qualidade, ok, que o gol é um bonito gol, acho que todos nós concordamos que o gol do Costa Rica é um bonito gol, mas aconteceu, não é por um jogo bem pensado, e ver um jogo assim que acontece, ok, o primeiro jogo deu-se a desculpa, o primeiro jogo, toda a gente tem jogos maus, acontece jogos maus a todas as equipas, vamos para a frente. Mas é o segundo jogo, já se nota que não é um acidente, não é exceção, é a regra, e isso aí torna este jogo, como tudo é o ponto negativo, especificamente o ataque do Japão e a Costa Rica como um todo. Como um todo, atenção à seleção, amigos da Costa Rica, não estou a atacar o país, né? Eu acho que fizeste bem referir isso, Francisco. Nós aqui não temos problemas com nenhum país, somos da paz e do amor e não queremos problemas. Calma como você. Com nenhum país. Eu aqui concordo com vocês. Eu acho que mesmo quando tu falas do gol, Francisco, eu acho que o guarda-redes do Japão deixa um bocadinho a desejar nesse lance. Eu acho que ele podia ter feito assim um bocadinho melhor. Ele parece que a forma como se atira não tira aos pés do chão. Parece que ele queria agarrar a bola e num lance que era para socar a bola para fora. Ainda toca na bola. Sim, mas eu acho que a forma como ele se faz ao lance, acho que deixa um bocadinho a desejar, porque ele parece que quer agarrar a bola. Estou surpreendido com o perda de bola, pronto. Não acho que, percebo o que tu dizes, também acho que eu podia ter feito, não acho que é um erro gravíssimo. Sim, não estou aqui a dizer que ele foi o pior desta equipa do Japão, digo só apenas que ficou um bocadinho mal na fotografia e acho que podia ter feito um bocadinho mais. E ficou pior. No jogo a seguir, do jogo do outro grupo ficou pior, o rapazito do jogo do outro grupo ficou pior. Mas aqui acho que é injusto nós colocarmos alguém como positivo. Acho que nem os guarda-redes nós conseguimos colocar como positivos, porque só há ali lances de mais perigo para o lado do Japão, em que o Novas teve que se esforçar um bocadinho mais do que o guardião japonês, que acaba por não fazer nenhuma defesa, à exceção daquela do gol, que ele tenta defender, mas não há nenhum lance em que ele teve que se aprimorar a defender. O Novas por si já teve 2, e ali um deles que quase que dava mesmo o golo, que foi os deuses do futebol a protegerem esta Costa Rica, e é triste ver
esta equipa da Costa Rica que até defensivamente não esteve bem, porque o Japão, se tivesse acelerado mais o jogo, acho que conseguia fazer aqui um brilharete também frente a esta equipa. Acho que de negativo saliento mesmo a equipa toda da Costa Rica. Do lado positivo não tenho ninguém a apontar, se calhar o Navas por aquelas duas defesas e por conseguir levar a vitória para a sua equipa, mas mesmo assim não foi um jogo extraordinário dele. Acaba por ser o meu positivo, só para colocar lá alguém. Do lado do Japão, acho que a defesa do Japão esteve mal, porque perde bolas que no último jogo contra a Alemanha não foi tão visível esta descoordenação e este adormecimento por parte da equipa em alguns momentos do jogo. O ataque deles continua a desequilibrar, mas não conseguem fazer aquilo que ganha jogos, que é marcar gols. E falharam aqui nesta fase de último passe ou de melhor decisão para concluir as jogadas. Acho que deste grupo estamos conversados e concluídos. Vamos então passar para o segundo jogo deste grupo E. Um jogo que à partida seria muito interessante, porque vemos duas grandes equipas defrontarem-se. A Espanha e a Alemanha acabaram empatadas a uma bola para cada lado. Começa o Álvaro Morata a marcar aos 65 minutos e aos 83 Niklas Füllkrug, eu não sei dizer o nome deste jogador, é ele que me perdoou. Aos 83 faz o empate para a equipa alemã. A minha pergunta é: voltamos a ter duas grandes equipas dentro de campo com um jogo interessante de futebol, ou alguma delas vos desiludiu aquilo que era habitual de duas grandes seleções quando se defrontam? Posso começar por ti, André? O que é que me tens a dizer deste jogo? Eu acho que nós, neste jogo, eu pelo menos pareceu-me ser um jogo muito equilibrado, pareceu-me ser um jogo muito dividido. Lá está, não é aquelas exibições que quer Espanha, quer Alemanha nos habituaram, mas acabamos por ter até um bom jogo de futebol, conseguimos ter mais de 90 minutos, pelo menos não é muito complicado, mas muito melhores do que aquele Japão-Costa Rica, que nós acabámos de falar. Mas de muito longe, obviamente, mas eu acho que conseguimos ter exatamente aqui uma boa exibição das duas equipas. Acho que ambas estiveram a lutar desde o início ao fim para tentar marcar. Uma equipa, por exemplo, de vez em quando mais vezes do que outra, mas acho que estava ali sempre um bocadinho igualitário o nível de ataques, de defesa que acontecia durante o jogo. Como por exemplo tínhamos uma altura em que, por exemplo, a Espanha estava encostada um bocadinho mais atrás e passou um bocado do jogo encostado atrás, mas depois num lance quase a seguir tivemos em que um jogador que quase conseguiu marcar, a bola acabou por ir à barra, e então acabou por ser aquele tal equilíbrio que eu vinha a falar, de que ora é o tu cá tu lá, como se costuma dizer, e atacando uma e atacando outra, e havendo ali bons momentos de futebol. E acabou por ser, acho eu, o resultado de forma justa para as duas equipas. Acho que debatendo-se bem e jogando da maneira como jogaram, acho que o empate acaba por ser o mais justo para as duas equipas, e acaba por ser caricato, não é? Porque nós, por exemplo, tivemos uma Espanha que goleou no jogo anterior e tivemos uma Alemanha que sofreu uma derrota no primeiro jogo também, e neste acabámos por ver duas seleções. A Espanha não foi uma seleção completamente diferente, acabou por ser se calhar um bocadinho melhor do que um bocadinho melhor, não, um bocadinho igual no jogo anterior. A Alemanha sim foi um bocadinho melhor do que foi no jogo anterior, e mostrou-se exatamente aquela qualidade de jogo que já se esperava numa partida deste género, com duas seleções de renome como são a Espanha e a Alemanha. Acho que agora, lá está, vai ser muito difícil as contas para este grupo, não só para estas duas seleções, mas para as outras duas também, das quais nós já comentámos, e assim é que se quer também um bom grupo de futebol. Vamos lá ver se a nossa previsão relativamente a este grupo vai ser coincidente daquilo que dissemos no nosso primeiro vídeo.
mas acho que pelo menos a este nível, estas duas seleções têm toda a capacidade para passar à próxima fase, vendo apenas os jogos desta jornada. Não sei se neste grupo conseguiremos ter alguma surpresa, a não ser que a Espanha também decida ter um jogo mau e olha, no próximo jogo não queremos jogar e tomem lá, marquem-nos gols, estejam à vontade. Mas a verdade é que acho que a seleção mais forte deste grupo que se está a apresentar é mesmo Espanha. Penso que no vídeo das previsões nós dissemos o contrário, que seria a Alemanha a mais forte, e acaba por ser um bocadinho caricato ser a nossa vizinha a seleção mais forte deste grupo, mas acredito eu que vai ser, pelo menos a próxima jornada, vai ser uma boa jornada. Tivemos aqui um bom jogo de futebol, um jogo bastante equilibrado. Uma vez mais repito, o empate foi justo e isso sim é bom, porque lança então a divisão no grupo, ou seja, não sabe ao certo qual é a equipa que vai passar à próxima fase. Nós, inclusivamente, apelidámos este grupo o grupo da morte, com duas grandes seleções, ao qual nós esperávamos que a Alemanha passasse em primeiro e que a Espanha tivesse ali um bocadinho tremida. Francisco, nós temos o grupo da morte porque a Costa Rica já matou exatamente o futebol logo no primeiro jogo. Exato, algumas coisas nós acertámos. Francisco, o que pergunto-te é se achas que esta Alemanha finalmente acordou para este Mundial e vai começar a fazer aquilo que outrora nos habituou, que é bons jogos e dividir um bocadinho mais este resultado. Eu acho que a Alemanha acordou, é um bocadinho ingrato, porque nós no outro vídeo nós falávamos disso e nós na previsão fizemos isto. É preciso termos atenção que esta Alemanha e esta Espanha não são, neste momento, as suas melhores versões. A verdade é essa. E nós falámos, inclusive, no jogo com o Japão, que a Alemanha perdeu, mas podia ter ganho. Onde podia perfeitamente ter ganho aquele jogo e quem o viu sabe perfeitamente disso, e nós falámos aqui disso. E acho que, mais uma vez, a Alemanha aqui podia ter ganho o jogo. E eu sou capaz de dizer isto desta forma, eu acho que para haver uma seleção vencedora aqui, apesar de perceber o que é que o André quer dizer, como é lógico o facto do empate ser justo, porque eu também acho que o empate é justo, acho que para haver uma seleção aqui vencedora do que eu vi deste jogo, era a Alemanha. A Alemanha acho que foi, diria que superior à Espanha em grande parte dos momentos. Só que eu acho que o que aqui difere é a capacidade ofensiva e a qualidade ofensiva. E a capacidade de marcar gol. Atenção, nós estamos a elogiar, a falar da capacidade ofensiva ou da incapacidade ofensiva de uma equipa que joga contra uma equipa que tem Álvaro Morata e o problema não é Álvaro Morata. Ou seja, estamos aqui também a entrar no novo mundo, no magnífico novo mundo que este Qatar nos traz. Porque vimos esta Alemanha a jogar e eu senti isso, não sei se vocês sentiram também com o Japão e com a Espanha, que a qualquer momento a Alemanha podia ter marcado um gol. Aqui notou-se isso, a Espanha também, mas acho que a Alemanha notou-se mais isso. Acho que a Alemanha chegou mais vezes à área da Espanha, a Alemanha chegou mais vezes com mais qualidade à área da Espanha. Então depois tem aquele problema de marcar o Müller, está perdido, falham golos que uma equipa não pode falhar. Aliás, no último jogo, uma das últimas jogadas do encontro é um gol que é falhado porque o jogador alemão, em vez de rematar para a baliza, tenta fintar o guarda-redes. Uma decisão das mais burras que eu vi na história de futebol. E acaba por prejudicar a equipa e prejudicar bastante a equipa aí, porque eu acho que nestes momentos é muito mais fácil, jogar fácil, porque tal, marcar golos bonitos, toda a gente quer ver, acho que todos nós queremos ver golos, todos nós gostaríamos que os golos fossem todos tipo os golos do Enzo Fernandes, é uma maravilha, mas os golos feios também existem, quer dizer, há aquela velha teoria de que não há golos feios, há golos, pronto. Há golos, pura e simplesmente, e eu acho que a Alemanha, que há jogadores da Alemanha que ainda não têm bem isso na cabeça. Acho que a Alemanha merecia ganhar. Eu estava aqui, tenho que dizer, a torcer um bocadinho por Espanha, porque é um dia bastante especial para o selecionador espanhol, por questões pessoais. Ele, infelizmente, uma filha que o perdeu por uma doença, faria aniversário hoje. Era um jogo especial, eu acho que ficaria bonito e seria bonito ele vencer, mas para o bem do futebol o empate é muito justo, até porque, tendo em conta algumas, e aqui outra coisa, aqui uma pequena parte também, tendo em conta a qualidade de grande parte dos equipamentos deste Mundial, ver o equipamento da Alemanha em campo sempre ajuda bastante a digerir estes jogos que têm vindo a ser.
apesar disto ser um grande jogo, atenção, ter sido um grande jogo, e aqui provou-se, eu acho que este jogo é um jogo de fase de grupos, mas que podia muito bem ser uns quartos de final ou umas meias finais, e estaria muito bem entregue, e seria isso. Não sou como o pessoal diz, isto é quase como uma final, espera aí, eu sei que estamos com um baixo nível de qualidade, mas também não exageremos. Mas, no entanto, acho que foi um grande jogo. A Alemanha tem que melhorar ofensivamente. Eu acho que, em teoria, esta Alemanha tem que se complicar muito para ter problemas com a Costa Rica. Apesar da Costa Rica ter vencido, a Costa Rica vai jogar um jogo com um contexto diferente, mas acho que a Costa Rica não oferece perigo a esta Alemanha. A Espanha tem que ter muito mais atenção, porque acho que a Espanha vai querer dominar o jogo, a Espanha vai querer ter bola, e reparou-se mais que uma vez neste jogo que a Espanha tem dificuldade a recuperar quando está a sofrer um contra-ataque com muita velocidade. E com o Japão, nós já vimos que o Japão tem motas e setas apontadas à baliza adversária, os homens correm o campo todo, aquilo parece que estamos a ver o Usain Bolt multiplicado por vários dentro de campo. É a ter em conta, eu acho que este grupo está um grupo quentinho, está um grupo interessante, está um grupo com um jogo quentinho. Infelizmente temos a Costa Rica, porque temos que levar com a Costa Rica no próximo jogo. Poderíamos aqui mudar a Costa Rica por alguém e para ver se isto aqui fica um bocadinho mais interessante. Ou Costa Rica jogar com outros jogadores, convocar outros jogadores quaisquer de um país que não foi à competição, ao menos para ver se esta última jornada fica um bocadinho mais interessante e aquece verdadeiramente, porque eu acho que a Alemanha tem que se complicar muito a ela própria para não ter problemas. A Alemanha pode ter uma pressão de outro tipo, mas já lá vamos falar em relação aqui ao jogo, mas acho que, em teoria, e tendo em conta aquilo que nós vimos nos dois jogos, o jogo que mais eu vou ter interesse ver vai ser, sem dúvida, o Espanha e Japão, porque me parece que vai ser o jogo mais interessante deste grupo. As nossas previsões falham muito, mas acho que esta Costa Rica, se melhorar tanto como melhorou do jogo da Espanha para com o jogo do Japão, vamos ver talvez a Costa Rica conseguir fazer um remate à baliza no seu gol. Parece-me a mim o que vai acontecer. Consegue fazer 2 remates, porque de resto acho que sinceramente ninguém no seu perfeito juízo aposta que vai haver problemas para a Alemanha. Vamos ver o que é que vai acontecer no outro jogo, num grupo quentinho, num grupo em que todos podem cair e todos podem passar. Já vamos falar sobre isso, Francisco, e já estou a palavra para também explicares como é que a Espanha, estando em primeiro com 4 pontos e a Alemanha em último com 1 ponto, ainda pode passar inclusivamente em primeiro, o que na minha cabeça não vai acontecer, porque é um bocadinho difícil de que isso aconteça, mas dando aqui um bocadinho só a minha opinião antes de passar a palavra para explicares isso, é que eu acabo por concordar contigo. Aqui, se a vitória tivesse que ir para algum dos lados, seria para o lado da Alemanha. Finalmente vimos uma Alemanha mais concentrada defensivamente. No jogo contra o Japão eles também atacaram, fizeram alguma pressão na parte ofensiva, mas acho que aqui na parte final a Espanha pecou aqui um bocadinho pelo desgaste talvez que esteja a sentir. Eles estiveram grande parte da segunda parte, mais nos últimos minutos, a defender e esta Alemanha a atacar. Falharam um bocadinho no seu processo de decisão, como tu falaste. Aquilo que outrora a Alemanha era muito eficaz, era muito o seu pensamento e a sua estratégia de jogo era muito bem delineada, e os seus jogadores pareciam que estavam sempre muito alinhados na jogada e sabiam muito bem o que é que tinham e o que é que deviam fazer. Acho que aqui pecaram um bocadinho por isto e podiam ter saído inclusivamente com a vitória sobre essa Espanha, e ninguém estaria aqui a dizer que era injusto e que tinha sido apenas 2 ou 3 remates e que a Alemanha tinha ganho este jogo assim. Claro que se olharmos para as estatísticas, isto diz-nos que a Alemanha tem 4 remates enquadrados e a Espanha 3, mas destes 4 remates enquadrados podemos ver que foram remates que podiam realmente dar gol e que o Unai Simon teve que se esforçar para conseguir levar este empate para o lado da Espanha. E agora, antes de falarmos dos melhores e piores, posso dar aqui uns minutinhos para explicar, Francisco, porque acho que vais explicar bem como é que é possível a Espanha ainda se poder classificar em primeiro lugar num grupo em que a Espanha já tem 4 pontos.
A Alemanha pode-se classificar, não se pode classificar em primeiro lugar. Pode-se classificar e a Espanha não passar. Porquê? Porque o confronto direto aqui entra como apenas o terceiro critério de desempate. Há 2 critérios que vão estar à frente do confronto direto, que é aquilo que nós estamos habituados a ver, ou seja, as contas que nós fazemos rapidamente, tendo em conta o confronto direto, se o Japão tem 3 pontos, imaginemos que Japão e Espanha empatam, o Japão faz 4 pontos, a Alemanha ganha a Costa Rica, confronto direto, perde no confronto direto com o Japão porque perdeu a Alemanha. Não é bem assim que funciona. A questão que se coloca aqui é o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, ou seja, a diferença entre os gols marcados e sofridos. Quantos mais gols marcados tivermos e menos sofridos tivermos, melhor. E depois o número total de gols, aí é que entra o confronto direto. O que é que pode acontecer neste grupo? Vamos entrar aqui num campo da teoria. Imaginemos que o Japão ganha à Espanha. A Alemanha, para passar o grupo, tem que fazer um resultado superior ou igual àquele que a Espanha fez contra a Costa Rica. Ou seja, não vai ser fácil para a Alemanha. A Alemanha teria que ganhar 7-0, um resultado condizente devido às diferenças. É importante percebermos isto, ou seja, não podemos fazer aquela conta de cabeça do confronto direto. A conta que entra aqui, em primeiro lugar, vai ser a conta dos golos, a diferença de golos e dos golos totais. Depois é que entra o confronto direto, depois entra a diferença de golos entre as equipas em confronto direto, e entra a questão do fair play, dos cartões amarelos, cartões vermelhos, etc. E o último critério do desempate, que é um critério que eu acho extraordinário, que é o sorteio. Se chegarmos lá, mas isso aí também tem que haver uma combinação praticamente impossível de acontecer. É importante percebermos, neste momento a Alemanha pode passar, não poderá passar em primeiro por causa da questão pontual do Japão, mas, quer dizer, eu acho que até pode passar em primeiro, tendo em conta, sim, se há um empate entre a Espanha e a Costa Rica. Não pode. Não, eu acho que a Espanha tem de poder. Sim, faz parte. E não pode, tem Ela razão. poderá passar em primeiro se fizer a diferença de golos maior que o Japão. Como tu estavas a explicar para a Espanha, acontece mesmo com o Japão. Não pode também, porque faz 6, o Japão faz 6. A Alemanha só pode passar em segundo. Exatamente, só pode passar em segundo. A Alemanha faz 6, a Alemanha fica com 4, os pontos são o primeiro critério. Claramente, sim. Aqui, só para lembrar que a Espanha está com um saldo positivo de 7 e a Alemanha neste momento está com um saldo negativo de 1 golo, portanto... Por isso que a tal questão, ela tem que igualar ou superar o resultado da Costa Rica, porque o Japão para ganhar tem que ganhar pelo menos com um golo de diferença. Claramente, convém. Para ganhar, não há como aquela mítica frase do Rui Vitória, 6-0 não conta aqui. Tem que ganhar por 1-0, ou seja, a Espanha ficaria com um saldo igual, certo? E a Alemanha teria que marcar 7 gols contra a Costa Rica. Neste caso seriam 6 para igualar, porque a Espanha perdendo contra o Japão, convém também perder por 1-0, no mínimo. Sim, é verdade, mas a Alemanha tem que igualar o resultado que a Espanha fez, ou fazer melhor, para passar. Exato, mas não te preocupes, nessa altura vamos estar todos com as nossas calculadoras e com uma folha ao lado. Eu acho que devíamos chamar Roger Schmidt, ele é perito em critérios de desempate. Eu acho que sim. O consultor dos critérios de desempate. E não chamem, por favor, o treinador do PSG nem a equipa do PSG, que efetivamente esqueceram que combina fazer um resultado um bocadinho melhor que o do Benfica. Não, isso é um dos momentos mais épicos sempre, porque um treinador que está neste momento a ficar em segundo lugar no grupo da Champions, sabendo das equipas que neste momento já passaram, em vez de estar preocupado em mandar a equipa para a frente, está a perguntar qual é que é o critério para ir 30 segundos. Exatamente, portanto, resumindo aqui, o que o Francisco vos explicou o primeiro critério é a diferença de golos e não o confronto direto entre as equipas. Para além dos pontos. Portanto, maltinha, se tivéssemos aqui uma linha de calculadora, neste momento estaríamos a perguntar-vos se queriam comprar uma das nossas calculadoras, porque neste grupo irá ser necessário para as contas finais.
em que até a Costa Rica, admirem-se, poderá passar neste grupo, apesar de ter o trabalho mais difícil, porque está com um saldo de -6. Portanto, vai ser mais difícil. O que passa neste grupo, eu acho que deveria entrar um regulamento especial criado especialmente para este grupo. Todas as outras 3 seleções chegam para casa e mandam vir alguém. Exato, mandam-nos a vir nós os 3, porque acho que faríamos igual a... Um grupo de 25 humanos lá no Qatar e jogam futebol. Não estou a falar propriamente da seleção do Qatar, 25 pessoas na rua, bora. 26 pessoas, 27 para terem um treinador, bora para dentro de campo jogar, porque aquilo no Costa Rica é mais ou menos assim também. Mas pronto, passando esta frase mais engraçada e um bocadinho de explicação também o que poderá acontecer neste grupo, podemos passar ao melhor e pior. Posso começar por ti, André? Estavas assim mais caladito nesta fase. Mas começo mesmo por ti. O que é que tu destacas de positivo e negativo destas 2 equipas da Alemanha e da Espanha? É assim, como tivemos assim um jogo um bocadinho equilibrado, a nível de positivo da Espanha, eu destaco aqui o guarda-redes Unai Simón e também Dani Olmo. Acho que foram as figuras que estiveram um bocadinho mais presentes nesta partida, e Dani Olmo principalmente a tentar levar a equipa para a frente e o Unai Simón a segurar-se exatamente na baliza. Relativamente à Alemanha, eu destaquei Rudiger. Acho que foi o jogador que mais também impulsionou a Alemanha um bocadinho para a frente, que tentou dar também mais pujança, como se costuma dizer, à Alemanha para a frente. A nível negativo, como eu estava a dizer no início, como foi um jogo que para mim foi um bocadinho equilibrado e até foi um bom jogo, eu acho que aqui não tenho nada de mal a apontar às 2 seleções. Claro que aqueles erros pequenos que qualquer equipa possa fazer num jogo grande como este, mas de resto eu acho que a nível negativo estas 2 seleções portaram-se bem neste jogo, defrontaram-se uma à outra. A Espanha se calhar poderia ter um bocadinho melhorar um bocadinho o seu ataque ou a sua defesa, mas eu acho que no geral acaba por ser um bom jogo, um jogo tranquilo, e que para mim pelo menos acho que não vi nenhum ponto negativo assim muito grave a apontar. E tu, Francisco, conseguiste encontrar aqui algum ponto negativo destas 2 equipas que se debateram tão bem? Sim, eu percebo o que é que o André quis dizer. Não há nenhum ponto que... Quer dizer, há um ponto que é grave, não marcar gols no futebol é grave, mas não é uma coisa estupidamente grave, que nós achemos que não vai ser recuperável, como achamos, por exemplo, no caso da Costa Rica. Nós aqui sabemos que pode ser recuperável. Concordo, eu acho que ele identificou muito bem aqui os aspectos positivos da Espanha, apesar de eu achar e continuar a achar que há muito tempo que a Espanha não tem um grande guarda-redes. O Unai Simón teve muito bem, o Dani Olmo teve bem. Eu tenho que salientar o Rodri, este rapaz joga que se farta, percebe muito disto, de jogar futebol. Em relação ao ponto negativo da Espanha, eu acho que a juventude da seleção espanhola em alguns aspectos prejudica muito, porque nota-se que há momentos do jogo em que a seleção espanhola perde aquilo que é o seu controle de jogo, o controle de bola, o controle do tempo de jogo, a capacidade de saber, calma, temos que pausar, temos que pensar nisto. Por exemplo, eu vi mais que uma vez, e principalmente nos primeiros minutos, a Alemanha a pressionar em cima e não há aquele pontapé para a frente, e não é um pontapé para a frente feio, ou um jogo de desespero, não. Às vezes é preciso esticar o jogo, às vezes é preciso fazer isto para obrigar a outra equipa a não ir tão para cima, porque não se podem esquecer que tem uma baliza lá atrás para defender. E acho que a Espanha tem aquela ideia de saída de bola controlada, que é interessante. No entanto, às vezes não se pode fazer assim, não se pode ir com a bola controlada e entrar com ela dentro da baliza sempre. Eu acho que às vezes falta essa ideia do passo um bocadinho mais esticado. E acho que a Espanha tem que começar a melhorar esse controle, tem que começar a melhorar o controle de jogo, e assim sim vai se tornar uma seleção mais matura, apesar de eu achar que nenhuma destas 2 seleções ainda atingiu a sua maturidade completa. Na questão da Alemanha, Müller, eu acho que é o ataque. O Müller esteve péssimo hoje. Acho que ele não está bem neste Mundial. Acho que lhe falta alguma coisa, acho que lhe falta confiança, falta-lhe ser aquele Müller que nós já vimos mais de uma vez no Bayern, com capacidade de decidir. E Leroy Sané, por causa daquele lance perto do final do jogo em que ele poderia ter dado a vitória à seleção alemã, só que
tentou fazer uma coisa bonita quando a única coisa... Eu tenho quase a certeza que nenhum alemão, se ele tivesse marcado a bola, tivesse batido no guarda-redes espanhol, tivesse vendido e tivesse batido no defesa que estava a recuperar, batido no poste e entrado, isso seria um gol assim meio esquisito. Nenhum adepto alemão se iria queixar, iam festejar, iam estar neste momento dos adeptos alemães com vontade de ir limpar a casa ao homem e quase que o colocar num pedestal. Do ponto de vista positivo da Alemanha, eu tenho que salientar a forma como esta equipa alemã age, compete, é uma equipa competitiva, é uma equipa acima de tudo que sabe aquilo que é. Ou seja, sabe que não é aquela Alemanha avassaladora, mas tem confiança e tem uma capacidade mental brutal, porque não é fácil uma seleção como joga a seleção espanhola sabendo aquilo que... Porque os jogadores alemães sabiam aquilo que aconteceu com a Costa Rica. Estão a perder, estão completamente fora do Mundial, ir para a frente, marcar, empatar e continuar a investir, podendo ter ganho o jogo. Eu acho que esta seleção alemã é uma seleção que pode não estar tão boa, mas acima mentalmente é uma seleção que me parece muito difícil de quebrar. Ou seja, isto é importante, isto é muito importante numa competição como o Mundial, e se calhar nós cometemos o erro, porque se esta Alemanha passar, eu acho que esta Alemanha pode ser uma série candidata, não diria ao título, mas a causar muito incómodo e a baralhar um bocadinho as contas. Eu aqui acabo por concordar com aquilo que vocês falaram. Acho que o Unai Simon foi o grande destaque da Espanha. Conseguiu segurar bem este empate, especialmente na fase final do jogo. Acho que podemos considerar que este meio campo da Alemanha, como o Francisco falou, que ainda não sabe muito bem como segurar o jogo, como ler os momentos do jogo e saber segurar, ou saber soltar a bola, ou saber quando precisa de respirar também um bocadinho. Já do lado da Alemanha, concordo muito quando vocês falam que a parte ofensiva foi o que pecou neste jogo, especialmente o Müller, que parece que passou ao lado do jogo, parece que comprou o bilhete para a primeira fila, e essa primeira fila foi literalmente dentro do campo a ver os colegas jogar. Tirando ele, acho que os pontos negativos desta Alemanha, não consigo considerar alguém especificamente como ponto negativo da Alemanha. O que eu falo mesmo é do ataque, do ataque, que poderia realmente ter feito um bocadinho mais, podia ter até decidido o jogo, não só por aquele lance que o Francisco fala quase no final do jogo, mas também há ali um ou outro lance que, se calhar, se fosse decidido de outra forma, que poderia dar o 2-1 para a Alemanha e consequente vitória. Há um remate do Muslera, acho eu, que poderia, ainda estava empatado, acho que não estava a Espanha a ganhar, podia ter dado o empate, ainda estava 0-0, acho eu. É um lance que ele fica cara a cara com o Dani Olmo e chuta mal. Poderia ter mudado muito quando isto é que é o jogo. Eu acho que ainda estava 0, já estava 11, uma coisa assim. Exato, eu acho que é muito por aí. Do lado da Alemanha, da Espanha, eles não tiveram um jogo muito difícil na primeira mão, portanto acho que aqui tem o seu primeiro teste de fogo. Isso não estou muito destacado. A segunda parte foi muito complicada. A Espanha treinou na primeira jornada, acho que a Espanha treinou. Sim. Aqui acho que se notou muito o desgaste. Eles, da primeira para a segunda parte, desceram muito de ritmo de jogo. E acho que foi muito à base disto que eles não conseguem levar daqui a vitória, porque frente a uma Alemanha que estava com as baterias recarregadas depois daquele primeiro desaire na primeira jornada, digamos assim, acho que a Espanha aqui ficou um bocadinho a desejar, e vamos ver as contas que se farão no final deste grupo. Acho que aqui do grupo E estamos falados, e podemos seguir então para o grupo E. Para o grupo F, desculpem. Para o grupo F. Neste grupo F tivemos o primeiro jogo, uma grande surpresa. Nós falámos o Francisco já está desesperado quando sabe qual é o jogo que vamos falar. Quando nós falámos nas nossas previsões sobre esta Bélgica, falámos exatamente isto. Se eles quisessem, eram o primeiro lugar deste grupo. Se eles não quisessem, iam andar a ver navios, e se calhar tínhamos aqui uma surpresa.
E foi isso mesmo que aconteceu. A Bélgica, imagine só, perderam 2-0 com Marrocos. E vou voltar a repetir, perderam 2-0 contra Marrocos. Estes 2 golos surgem na segunda parte, o primeiro aos 73 por Sabiri e o segundo aos 90 mais 2 por Sakari. Se disse mal os nomes, peço imensa desculpa, mas vamos seguir aqui para a primeira grande pergunta, que é: a Bélgica jogou mal ou o Marrocos é que veio surpreender? Posso começar contigo, Francisco? Estavas aqui desesperada quanto a minha introdução a este jogo, portanto, o que é que nos tens a dizer? Mal feito, feituoso, mal acabado, ruim, que uma homenagem aos irmãos brasileiros, imperfeito, desprimoroso, inferior, medíocre, ordinário, péssimo, relativo, irregular, velho, estragado, horrível, atamancado, mal amanhado, mal ajambrado. Tudo isto, sinónimos de mal que definem o futebol que esta Bélgica pratica. Portanto, o Francisco comprou um dicionário só para conseguir descrever a Bélgica neste jogo. Mas também precisas usar o Catarina. Acho que sim. Uma das piores coisas que aconteceu neste Mundial. Esta Bélgica não joga nada. Não jogou nada contra o Canadá. Ganhou o jogo porque o senhor da equipa de arbitragem era... Olha, exatamente estes critérios que poderiam se identificar aquela equipa de arbitragem. Não jogou nada, como o treinador disse. Marcou por ter melhores jogadores e aqui não teve a sorte e houve 2 gols e tenho muito pena do Marrocos não lhe ter dado 7 ou 8. Porque é incrível. A Bélgica tem uma geração de ouro há muito tempo e nunca aproveitou. E agora que está tudo velho, tudo para a reforma, enfim, tentam fazer isto. E estão ali a passear. E se na Costa Rica se percebe porque há falta de qualidade, porque há falta de qualidade na Costa Rica, a Bélgica tem muito mais qualidade, mas não joga futebol. E isto é algo que é inqualificável, é inadmissível que uma seleção belga possa jogar o futebol que joga desta maneira. Ponto número 1. Ponto número 2. Marrocos tem grandes jogadores a nível individual, Marrocos tem jogadores de primeira linha a nível individual, Marrocos não é nem de longe nem de pior a pior seleção africana deste Mundial. Eu diria que provavelmente a nível individual e qualidade, se calhar até é melhor. Marrocos se calhar tem a melhor seleção africana neste Mundial a nível de individualidades. Mas a verdade é que também não jogam futebol por alguém espetacular, mas jogam muito melhor que a Bélgica. E jogam muito melhor que a Bélgica. E eu percebo a pergunta da Catarina, porque é uma surpresa. Porque quem olha isto, o Marrocos ganhou a Bélgica, de surpresa. Quem viu o jogo sabe perfeitamente que é estatisticamente, porque a Bélgica não assustou o Marrocos. O Marrocos foi superior à Bélgica do primeiro ao último minuto. O Marrocos foi melhor equipa que a Bélgica, Marrocos é melhor seleção que a Bélgica, e a Bélgica não merece estar neste Mundial pelo que está a fazer. Esta Bélgica merece ir para casa. É inadmissível que uma seleção com a qualidade que a seleção belga tem jogue tão mal. Podem dar a desculpa da idade, podem dar a desculpa que quiserem, mas não há desculpa para aquilo que a Bélgica joga. Mas tem uma seleção envelhecida. Está bem, tem uma seleção envelhecida, pode jogar lindo, pode ter, não pode jogar mal. O facto de ser uma seleção envelhecida, a menos que seja um senhor de 70 anos, não pode falhar os passos que a Bélgica falha. Desculpem, não pode. Não pode. Eu acho que se fôssemos aos lares, todas as nossas terras têm lares, juntávamos uma equipa que dava 7 ou 8 à Bélgica. Fácil. A forma como esta Bélgica joga. É uma Bélgica que tem a atacar, joga péssimo, no meio campo é horrível, a defender parece que está a atacar, e no meio campo, por isso é inacreditável como é que isto acontece. Courtois, que foi a estrela da companhia contra o Canadá, fez um Peru, o homem está a preparar já o Natal, por isso já preparou para a ceia de Natal. Eu não sabia, é que o Courtois vai fazer a ceia de Natal para a Bélgica toda, porque provavelmente o país todo. Inacreditável o que é que aconteceu. É uma equipa que não tem uma ideia de jogo, e viu-se na primeira jornada, e nós dissemos assim, tem melhores jogadores, ganhou. Só que aqui temos pena, não ganhou. E tendo em conta aquilo que é o próximo jogo do grupo, eu vou-vos dizer uma coisa, eu acho que aqui as 2 seleções inferiores deviam passar neste grupo, porque, enfim, eu vou guardar aqui este dicionário para depois falar do jogo da Croácia, porque não muda muito o que eu estou a dizer. Porque vou-me desculpar.
inacreditável. Não há desculpa para o jogo da Bélgica, não há desculpa da idade para o jogo da Bélgica, não há desculpa nada. Nunca isto estou a dizer que o Marrocos jogou mal ou que o Marrocos não tem mérito. O Marrocos tem muito mérito porque o Marrocos jogou muito bem. É uma coisa que se fala, porque é verdade, o Marrocos jogou muito bem, o Marrocos foi a melhor equipa, o Marrocos mereceu ganhar. Já contra a Croácia, se o Marrocos ganhasse, para quem viu o jogo, não era um choque. Não era um choque. Aqui não é um choque. O choque é Marrocos só ter ganho 2-0. Eu acho que o choque é só Marrocos ter ganho 2-0 porque podiam ter ganho por muito mais e o pessoal saía de lá. Também não quiseram arrematar muito, estavam simpáticos com a Bélgica. Se calhar os homens prometeram-lhes chocar no final do jogo e eles, pronto, lá, vamos ser simpáticos. Porque o Marrocos mereceu ganhar, o Marrocos até inclusive foi uma das seleções que melhor ambiente criou nos estádios, e é isto, e é que constantemente isto tem vindo a acontecer, a Bélgica não merece, e esperemos, para bem do futebol, que a Bélgica dê um pontapé no traseiro para fora deste Mundial, que passe Marrocos, porque das equipas deste grupo, a outra coitadinha, esqueceram-se de combater uns homens chamados defesas centrais, das equipas deste grupo que ainda podem passar. Marrocos é a única seleção que joga ao futebol, é a única seleção que merece passar, e pelo futebol Marrocos é muito melhor que as outras seleções. Se no primeiro jogo se discutiu-se que faltava algumas ideias a Marrocos, neste jogo viu-se que o Marrocos tivesse as ideias, organizou-se, jogou muito melhor, melhorou muito. A Bélgica, ao contrário, eu acho que a Bélgica conseguiu piorar em relação ao jogo com o Canadá. E já se viu que, apesar de tudo, se a Bélgica vai jogar assim com a Croácia, vai levar saco cheio. Vai levar saco cheio. É assim que acontece, é uma pena que isto aconteça, e acho que é um abre-olhos para esta Bélgica para começar de uma vez por todas a renovação daquela seleção, porque aquela seleção, quando se começar a renovar, eu acho que não vai sobrar um. Eu gostava de saber o melhor jogador do outro jogou, um rapaz chamado Kevin De Bruyne jogou. Eu não me lembro de ter ouvido o nome dele o jogo todo. Sim, estou a ouvir agora, olha, afinal jogou porque o André lembrou-se, está agora, está agora a falar. Um rapaz chamado Eden Hazard jogou, pá, não sei, não ouvi também o nome dele o jogo todo. O Batshuayi que marcou o gol com o Canadá, que foi a única coisa que fez, jogou, não sei, eu sei que havia lá um rapaz de vermelho à frente, a Bélgica tem camisolas muito bonitas, que tem umas chamas e isso tudo, podiam era ter avisado que isso aqui não é uma equipa que vai incendiar, porque eles chamam-se Diabos Vermelhos, mas são os Diabos do Inferno, que é um fósforo quase a apagar, porque aqui é uma faísquinha que esta Bélgica joga, e ainda bem que perdeu, e esperemos que saia deste Mundial, porque eu estou sinceramente cansado de ver mais equipas a jogar mau futebol, e se na Costa Rica se desculpa porque a equipa não tem mais qualidade, a Bélgica não tem a mínima desculpa para jogar desta forma. Parabéns a Marrocos que jogou bem, esperemos que o Marrocos continue a jogar assim, jogue muito bem o próximo jogo, passa à próxima fase, ao menos que haja uma equipa que nos dê futebol neste Mundial, e vinda deste grupo. Há uma certa parte dos comentários da televisão, queria só pôr uma parte em que o comentador se vira e diz assim, estamos à espera que algum dos jogadores decida pôr a bola no chão, porque houve ali uma certa parte que era a Bélgica a mandar a bola não sei para onde, e Marrocos, que nós até desculpamos e estávamos mais à espera deles, a bola andava mais no ar do que propriamente no chão a jogar, não se via futebol nenhum da parte ofensiva da equipa belga. Parecia que meteram. Pareciam que estavam. Praia, mas não jogar no campo. Exato, parecia futebol de praia, a bola sempre no ar e pouco futebol. André, o que te pergunto a ti é se acaba por ser o mesmo que eu perguntei ao Francisco, se Marrocos te surpreendeu pela evolução que tem do primeiro para o segundo jogo, ou se foi realmente esta Bélgica que, se já fez um jogo muito abaixo das expectativas frente ao Canadá, se hoje consegue piorar ainda aquilo que foi um jogo péssimo na primeira ronda. Não, eu acho que nós temos Marrocos, lá está, este é o grupo da morte, mas é da morte em termos de futebol jogado. Porque nós, por exemplo, temos um Marrocos que no primeiro jogo acabou por ter um bocadinho de
de azar nas contas, porque também foi um bocado superior à equipa, à Croácia, exatamente. Estava aqui a tentar procurar qual é que tinha sido a equipa contra quem tinha jogado exatamente contra a Croácia. Foi um bocadinho superior contra essa equipa, e uma equipa que é no jogo jogado superior às duas teoricamente mais fortes deste grupo, tem de passar exatamente obrigatoriamente, e tem de mostrar exatamente mais futebol que tem demonstrado, e como o Francisco estava a dizer, parabéns a Marrocos por ter demonstrado futebol. Exatamente, para bem do futebol tem de passar, e obrigado a Marrocos por continuar a insistir em praticar bom futebol e por continuar a demonstrar exatamente que este tipo de situações de que as equipas teoricamente mais fortes são obrigadas a passar. Não são obrigadas a passar, e basta não jogarem um bocadinho que pronto, uma equipa que joga realmente bem consegue passar, e as outras equipas que também estão neste Mundial, que acabam por não ter a sorte de marcar golos e que estão em cima do jogo, podem pôr os olhos em Marrocos, que Marrocos consegue estar em cima do jogo e consegue marcar, principalmente a Courtois, que dizem que é um grande guarda-redes, coisa que eu também não acho que ele seja. É grande de altura, grande em termos de teoricamente fortes, não é, e hoje também se viu que esteve muito aquém daquilo que realmente o valor lhe dão. Eu pensei que era polémico o Chelsea, mas tu com o Courtois ganhaste, mano. É assim, eu já não gosto muito do homem devido a situações, e que tu bem sabes quais são as situações, mas ele neste jogo esteve muito apagado, não esteve exatamente ao nível que dizem que ele costuma estar. E isso acabou por também ditar exatamente esta derrota para a Bélgica, e que, já que não pratica futebol e que este jogo também foi muito morto para esta Bélgica, acaba por ser um bocadinho de um tipo de bem feito para a Bélgica, porque se não acorda realmente não vai passar, e é como o Francisco estava a dizer, para bem do futebol, as duas equipas teoricamente mais fracas eram aquelas que deviam passar. Uma delas, eu espero sinceramente que passe, que seja Marrocos, porque Marrocos, e acho que devemos também dar um bocadinho aqui mais atenção a esta equipa de Marrocos, que acaba por surpreender, e bem, este nível esta competição, o que é o Mundial. E portanto, aqui estes dois golos vieram exatamente fortalecer e reforçar daquilo que nós também comentámos um pouco sobre Marrocos no jogo anterior. Marrocos no jogo anterior tinha tido o azar de não ter conseguido marcar golos, porque esteve exatamente em cima do jogo. Neste jogo teve mais sorte, felizmente, conseguiu marcar os golos a uma Bélgica que dizem ser muito forte defensivamente, mas aqui está provado que não é forte defensivamente coisa nenhuma. Está provado que Marrocos tem toda a capacidade de passar, e no próximo jogo contra o Canadá acredito e espero que Marrocos consiga também demonstrar exatamente este futebol que demonstrou, porque o Canadá, apesar de também ser uma equipa que poderia também tirar bons pontos deste grupo, e nós já vamos falar disso, acaba também por surpreender na negativa, porque também acaba por não fazer aquilo que realmente tem respeito, mas como eu já tinha dito, vamos falar deles mais daqui a bocado. Quanto à Bélgica, é vir para a Europa o mais rápido possível, como o Francisco estava a dizer, renovar a equipa. A partir do momento em que se renova a equipa, provavelmente à primeira vista não vai ser, ou à primeira vista e nos primeiros jogos não vai ser uma Bélgica matadora e uma Bélgica que consegue ganhar campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, mas daqui para a frente, com o trabalho e com outros jogadores que venham a aparecer ao longo dos tempos, pode ser voltar a aparecer e ser mais uma vez uma seleção que, lá está, nunca foi forte para mim, mas acaba por ser um bocadinho mais forte que outras seleções. Tinha que dar mais neste Mundial, exatamente pelo grupo onde estava, tal como outra equipa que está presente neste grupo, acabam por não dar, e acaba por ser exatamente justo o que está a acontecer. Principalmente a Marrocos, que está a conseguir ganhar pontos, está a conseguir estar neste momento, penso que na segunda posição ou na primeira, e portanto acho que é o mais justo para a equipa de Marrocos, que pelo menos futebol dentro de campo consegue mostrar. Aqui, se vocês me permitem, vou só fazer aqui um exercício com vocês, que é dizer-vos alguns nomes que só para chamar aqui um bocadinho a atenção de um ponto que eu quero falar. Courtois, Meunier, Vertonghen, Castanha, Witsel,
Onana, Hazard, De Bruyne e Hazard, o Torgan e o Eden. Todos estes nomes que eu acabei de nomear são grandes jogadores de futebol. Não são jogadores de segunda linha, não são jogadores que nunca passaram por um grande clube ou nunca tiveram destaque na sua carreira futebolística. São jogadores que estão habituados aos grandes palcos. E em comparação com o Marrocos, que falo por mim, estou a falar apenas por mim, pelo meu conhecimento que tenho de alguns nomes que estão aqui. O único nome sonante do outro lado é Hakimi. Fala muito. Desculpa, Catarina, tens o Hakimi, tens o lateral do lado esquerdo, o Mazarrou também joga no. Acho que é assim que se diz, desculpa. Do Bayern tens um ou outro jogador aqui de craveira mundial. Desculpa estar-se a interromper, mas eu percebo o que é que estás a dizer. Se formos comparar aquilo que é o nome que nós ouvimos, por nome, sem dúvida a estrela da companhia em termos de nome do Marrocos é o Hakimi. Sim, eu estava a falar mais do Hakimi por ser o nome mais sonante desta equipa e que 90% das pessoas... Desculpa te interromper, era isso que eu ia dizer, se fores fazer a pergunta, falas de maior parte dos jogadores de Marrocos, o pessoal vai dizer quem? Exato. A parte do pessoal vai conhecer. E aqui o meu ponto era mesmo este. Uma seleção que ao dizer estes nomes, a pergunta seguinte é quanto é que eles ganharam a Marrocos, por quantos é que foi. Aqui surpreende mesmo, porque esta equipa que poucos conhecem, diria até 50% da equipa, nunca ouviram falar destes jogadores, conseguem vir surpreender e mostrar à Bélgica o que é jogar futebol. Claro que não foi um grande jogo de futebol, em que duas equipas entraram para jogar, porque decididamente a Bélgica ainda não entrou neste Mundial e deve pensar que ainda está a fazer jogos de preparação para este Mundial. Para mim, eu nunca entendi como é que a Bélgica teve no top 1 de melhores equipas. Acho que quem fez essa lista / classificação... Acho que depois destes jogos já deve estar no top 100 em último lugar. Portanto, como não quero arriscar, queria mesmo falar dessa altura em que ela estava no top 1 e mesmo assim eu não compreendia como é que alguém a tinha posto lá. Aposto que alguém se enganou nas contas e devem ter posto ali qualquer coisa a mais nesta equipa para elas serem o top 1. Acho que nunca tiveram um futebol deslumbrante, eram sim uma equipa com qualidade, que sabiam defender muito bem e que depois no processo ofensivo tinham jogadores que faziam a diferença, como o Hazard, o De Bruyne, nomes que realmente faziam mexer. O De Bruyne parece que anda muito longe daquilo que seria um dos mundiais para demonstrar a sua qualidade. No City vimos claramente que o jogador tem qualidade, portanto não podemos falar que ele perdeu qualidade nos últimos anos, mas podemos falar que sim, que esta equipa parece que não quer jogar junta. Ou o treinador não consegue fazer com que esta equipa se entenda nos processos ofensivos, porque quando a bola passa daquele trio defensivo para a frente, não existe nada. São um conjunto de jogadores que parece quando nós nos juntamos, como o Francisco dizia, numa aula de educação física na escola, cada um quer jogar sozinho e acabamos por não conseguir marcar golos porque cada um está a jogar para si e não para o coletivo. Esta equipa antes era apelidada de uma equipa que jogava muito pelo coletivo e pela sua organização como equipa, desapareceu aqui um bocadinho e acabamos por não ver isto. E é o que eu vou dizer acerca deste jogo. Dar os parabéns a Marrocos, esperemos claramente que ele passe. Já vamos falar daqui de uma das minhas tristezas deste Mundial e que efetivamente já não vai passar, mas acho que nem contra o Canadá, nem contra esta equipa de Marrocos, a Bélgica fez por ter algum ponto neste Mundial. Querias dizer alguma coisa, Francisco? Diz, Francisco. Podes começar. Eu só ia dizer que a Bélgica neste momento é quem está em segundo no ranking da FIFA, em primeiro ocupa o Brasil. Era só esse o ponto. Ao menos uma das duas seleções joga futebol. Exato, pelo menos temos o Brasil a ajudar-nos um bocadinho. Também queria dizer, só peço desculpa, que na seleção de Marrocos o Ziyech, ou Ziyech, ou qualquer coisa assim, peço desculpa estar a dizer mal o nome, mas também me está a surpreender
pela positiva a qualidade do jogador que se tem Acho que é demonstrado. do Chelsea, não é? Ele está no Chelsea. Eu acho que ele está no Chelsea. Penso que sim, deixa-me só confirmar, podes dizer, peço Ok, enquanto tu confirmas, eu vou dar aqui o que eu estava a falar, que é, eu percebi o que a Catarina estava a dizer, mas eu nunca acreditei nesta Bélgica como equipa. Eu vejo esta seleção da Bélgica um bocadinho como o PSG. Eu acho que eles são o PSG das seleções, que tem um grande coletivo, tem um grande número de estrelas individuais, mas depois tinha um coletivo fraquíssimo, fraquérrimo. E vê-se isso, ou seja, o PSG, porque é muito bonito ter estrelas, mas chega à altura deixa, por exemplo, o PSG é obrigado, o PSG é obrigado a ganhar o campeonato francês, se não ganhar o cupo tem que fechar. Mas quando chega à Champions, quando chega a jogos complicados, jogos difíceis, em que o coletivo tem que decidir, o PSG raramente decide. E não é preciso ser jogos contra Reais Madrid desta vida. O Benfica, mais que uma vez no jogo, viu que era preciso o coletivo do PSG e não existe, por simplesmente não existe. E a Bélgica é igual. O coletivo não existe. Sim, sim, e podemos trazer um bocadinho aquilo que é o futebol português. Nós já vimos equipas como Porto e Benfica, em que o Benfica, em termos individuais, tem melhores jogadores que o Porto, mas o Porto, por ter um coletivo tão forte e por se entrumarem tão bem uns com os outros, conseguem fazer um jogo superior ao Benfica. E aqui não estou a falar de clubismo, estou mesmo a falar do jogo jogado, que consegue ser superior ao Benfica, não pelas individualidades, porque claramente tem a melhor equipa, mas pelo coletivo ter uma mentalidade tão forte e tão compactuada. Não estou a falar desta época, mas estou a falar de... Quando passado por Jesus, nas suas Exato. últimas épocas. Sim, o Benfica. E aconteceu ao contrário quando foi o Lopetegui. O Porto tinha um conjunto de estrelas que jogava aquilo bem abaixo, já me deu. Exato. Tem muito a ver com aquilo que é a equipa e acho que estes jogadores não se estão a ver como equipa e não conseguem decidir jogos, não conseguem fazer nada exatamente por isso. E falando daquilo que estávamos a falar há pouco, esse jogador que o André referiu, o Hakimi, vou tratar assim porque parece mais fácil, é mesmo jogador do Chelsea. Não é o Hakimi, é o Ziyech. Mas acho que é Hakim Ziyech. Hakimi Ziyech, não sei dizer o segundo nome. Mas não é o Hakimi defesa, é o Hakim avançado. Não leva o Sim. É complicado, isto só é complicado. É muito complicado. É que isto aqui, quando o pessoal começa a falar com nomes, tendo em conta a hora também já estamos a gravar, já começa a ser difícil. Complicado. Mas vamos agora aos vossos destaques positivos e negativos. Peço-vos que peguem outra vez no vossa régua, no vosso quadro, na vossa calculadora para conseguirem dizer algo positivo sobre esta equipa da Bélgica. Eu posso começar exatamente por ti, Francisco. Quem é que tu salientas positivo e negativo? Eu vou salientar positivo nesta Bélgica e espero bem que seja o seu piloto que leve esta Bélgica outra vez à Bélgica. É péssimo. Alguns deviam ir já começar a fabricar chocolate, outros dedicarem-se à política, outros à plantação de couves de Bruxelas e deixarem esta seleção da mão. Como ponto negativo desta Bélgica, eu tenho que salientar a equipa como um todo, Courtois, bem, neste jogo tipo péssimo, mas a equipa como um todo. Volto a dizer, não há coletivo, este conjunto de jogadores encontrou-se jugoso, o seu treinador Roberto Martinez tem muita culpa nisto, mas esta Bélgica tem que começar a jogar muito melhor. Em relação a Marrocos, começa a ser difícil, é salientar algo negativo em Marrocos. Eu acho que em Marrocos, salientar algo negativo nesta seleção de Marrocos, neste jogo, é muito complicado, porque efetivamente foi uma seleção que acho que jogou bem. Acho que não há ninguém que se destaque pelo negativo. Eu quando procuro alguém que se destaque pelo negativo, é alguém que testou muito daquilo que é o geral, e acho que isso não aconteceu nesta seleção de Marrocos. Em relação ao positivo, o Romain Saïss, o defesa central, que inclusive marcou neste jogo, acho que esteve muito bem. Acho que ele esteve muito bem, muito certinho, muito direitinho. Conseguiu dominar muito bem as tentativas pífias de ataque da Bélgica. Acho que é isso que se destaca de positivo, mas também o coletivo. Este coletivo de Marrocos vale muito. Lá está, Marrocos tem muito bons jogadores, tem jogadores que não são tão bons, mas tem muitos bons jogadores, tem um conjunto de jogadores que são craques, mas jogam como equipa, e as diferenças dos resultados está visto. Em relação à Bélgica, também me esqueci de dar dois nomes, Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Eu sei que o André gosta muito de De Bruyne, mas... Gosto de De Bruyne, não se pode dizer o nome dele daquela forma. Mas
eles podiam aparecer de vez em quando, e também o Toby Alderweireld, o defesa central, que eu nunca consigo dizer o nome, o Toby, eu sempre tive muitas dúvidas em relação ao talento deste rapaz para jogar à bola. É só o que eu digo. E tu, André, ao contrário do Francisco, conseguiste fazer este exercício de colocar alguém da Bélgica como ponto positivo? Se eu soubesse, eu tinha ido logo ter com o Francisco, porque o Francisco acabou por dizer exatamente aquilo que eu tinha na cabeça. Podia ter sido combinado já, e nós já devíamos, a esta altura do campeonato, perceber que neste tipo de jogos mais vale combinarmos os três e termos os três a mesma opinião, porque assim os três gozamos de estar com a tortura de estar a ver este tipo de jogos. Mas eu destaco exatamente o mesmo a nível negativo na Bélgica. Eu sou um bocadinho mais bruto que o Francisco, e eu vou distinguir mesmo a Courtois como o pior da Bélgica. Claro que a equipa toda esteve muitíssimo mal. A nível positivo, com muita dificuldade, ainda consigo destacar Torgan Hazard, mas lá está, foi mísera também a exibição dele neste jogo. Relativamente a Marrocos, é como o Francisco disse, a nível negativo, uma equipa que ganha e joga como... Parabéns. Consegui distinguir alguém positivo nesta Bélgica, é de parabéns. Obrigado. Foi como esforço e dedicação. Mas como estava a dizer, relativamente a Marrocos, como o Francisco estava a dizer também, destacar negativamente alguém de uma equipa que joga exatamente como Marrocos está a jogar e se está a apresentar, é muito complicado. E a nível positivo, repito, exatamente o que o Francisco disse, o defesa Saïss acaba por ser, se calhar, a figura de destaque deste jogo, não só pelo golo marcado, mas também por toda a exibição que teve ao longo da partida, por tudo aquilo que ele fez durante este jogo todo. Portanto, fica aqui então os meus destaques. O positivo da Bélgica com um bocadinho de destaque, mas o negativo da Bélgica foi muito fácil de ver e muito fácil de decidir também. Eu aqui acho que vocês fizeram uma análise excelente àquilo que foram os pontos positivos e negativos de cada equipa. Acabo por concordar também com o André quando ele coloca Torgan Hazard como o ponto positivo no mais negativo que houve da Bélgica, porque era o único que tentava fazer alguma coisa, por mais complicado que parecesse. Ele tentava pegar no jogo, mas mesmo assim pouco ou nada conseguia fazer. Mas queremos também deixar aqui esta notita positiva para ele. Como negativo, eu coloco mesmo os nomes sonantes desta equipa. Courtois deixou muito a desejar. Se na primeira mão dissemos que Courtois consegue salvar a Bélgica da derrota hoje, parece que prejudicou mais do que aquilo que realmente ajudou. Continuo a dizer que De Bruyne... Fazendo aqui uma comparação, se no último jogo a Bélgica estava pendurada no abismo e Courtois puxou-a para terra firme, desta vez pisou-lhe o pé para ela cair. Acho que sim. Ele quis dizer à equipa que não pode ser sempre ele a salvá-los, portanto acho que aqui o Courtois também tem culpa, e quando às vezes conseguimos colocar os guarda-redes como os destaques, hoje Courtois nem isso consegue levar para casa. De Bruyne também continua muito apagado. Parece que se calhar foi isto que aconteceu, o City disse-lhe: De Bruyne, calma lá que eu não te quero lesionado, tenta vir o mais cedo possível para casa, e ele está a cumprir na perfeição. Portanto, parabéns, De Bruyne, se foi isto que te disseram no City, acho que estás a cumprir, porque realmente o De Bruyne está a fazer um Mundial muito aquém daquilo que se esperava para este jogador. O Eden Hazard também passou muito ao lado deste jogo. Se ele foi o ponto positivo que eu encontrei no jogo anterior, hoje acho que deu o prémio ao seu irmão, e foi realmente ele o mais positivo dentre o negativo desta equipa. Do lado de Marrocos, acho que o jogador Hakimi Ziyech foi uma grande revelação neste jogo. Acho que fez um bom jogo, e acho que o saliento ele como o melhor desta equipa. Como negativo não encontro ninguém, mas também queria salientar a Hakimi que esteve muito em jogo, tentou sempre levar a equipa para a frente. Acho que foi um motor, digamos assim, desta equipa no que toca à motivação para os seus colegas, e acho que também devemos salientar quando os jogadores têm impacto positivo na equipa. E acho que é o nome mais sonante desta equipa. Acho que está a conseguir fazer um bom trabalho nesse aspecto. E acho que deste jogo, acho que podemos concluir
assim, a dizer que ainda bem que o Marrocos conseguiu ganhar, porque esta Bélgica, ao contrário do outro jogo que consegue ganhar sem saber como, aqui mereceu perder e perdeu bem. Agora vamos passar para o quarto. Desculpa, Catarina, pelos vistos, após o jogo, desculpa estar-te a interromper a dizer isto, pelos vistos, após o final do jogo da Bélgica com Marrocos, houve cenas lamentáveis de pancadaria em Bruxelas. Os belgas deviam ter vergonha, tendo em conta e acreditando naquilo que aquilo já aconteceu antes do jogo, depois aconteceu no final. Os belgas deviam ter vergonha. Depois da forma como a sua seleção jogou fazer isto, eles vinham a pôr a viola no saco e ir para casa descansadinhos e já Pois, acho, quando não há nada de positivo a fazer-se, mais vale não fazer nada. Mais vale falarem porque fizemos bem do que falarem porque fizemos mal. E acho que isto espelha muito aquilo que a Bélgica está a fazer neste Mundial. Passando então para o quarto e último jogo do grupo F, tivemos duas grandes equipas a jogar, com muita tristeza minha. O Canadá fica neste momento fora do Mundial. A Croácia conseguiu vencer por 4-1. O Canadá ainda entra a vencer com um gol de Davids aos 2 minutos, mas a Croácia dá a volta ao marcador com Kramaric aos 36 a marcar e aos 70. Aos 44 marcou Marko Livaja e aos 90 mais 4 Madjer marcou o último gol desta equipa. E a primeira pergunta que eu tenho é, após um jogo negativo da Croácia e num muito bom jogo do Canadá, acham que neste jogo os lugares do ranking voltaram a fazer aqui sentido? E se a Croácia realmente voltou a praticar bom futebol? Posso começar por ti, André? O que é que me tens a dizer sobre este jogo? É assim, relativamente ao ranking, sim, acaba por ser verdade que o Canadá acabou por jogar menos do que a Croácia, e a Croácia acabou por também jogar mais do que jogou no último jogo, mas a Croácia ainda está uma seleção muito frouxa, muito morta, muito sem saber o que fazer em campo, apesar de ter marcado no jogo 4 golos, mas começou por sofrer logo desde cedo, também foi apanhada de surpresa, mas acabou por conseguir virar o jogo na primeira parte, porque também temos um Canadá do outro lado, e um Canadá, por muito que tente entristeça a ti, Catarina, o Canadá a nível defensivo não tem assim tanta capacidade do que outras seleções presentes neste Mundial. Exatamente. Diz? Uma equipa que tem um rapaz chamado Steven Vitória lá atrás. Sim, isso diz muito desta seleção, e é exatamente por esta perda a nível defensivo que o Canadá também acaba por perder este jogo. É exatamente no processo defensivo que surgem os erros também, e também, obviamente, que é uma equipa que também não ataca, acaba por também não criar oportunidades para que haja golo. A partir do momento em que, por exemplo, a Croácia sobe um bocadinho no jogo e se mostra um bocadinho mais forte que o Canadá acabou por se deixar levar e acabou por se deixar ficar para trás, e isso foi o que também prejudicou um bocadinho a seleção do Canadá. Lá está, tentaram criar algumas oportunidades de golo. Este Canadá conseguiu criar, infelizmente não conseguiu resultar, mas a Croácia, mesmo que tenha marcado 4 golos, ainda ficou muito aquém daquilo que se espera desta Croácia. Jogou, como eu repeti, como eu disse no início, jogou um bocadinho melhor do que aquilo que nos foi apresentado no primeiro jogo da primeira jornada, mas ainda está muito longe da sua qualidade, de que é vice-campeã mundial. Eu estava a ver a emissão no canal português que transmite os jogos do Mundial, todos os jogos do Mundial, e os comentadores estavam todos malucos a dizer que esta Croácia estava a apresentar um jogo digno de uma vice-campeã mundial. Ora, se este é o jogo digno de uma vice-campeã mundial, então muitas outras seleções já deveriam ser campeãs mundiais, muito precisamente Marrocos, que referimos no jogo anterior, que apresenta um jogo de futebol muito melhor do que esta Croácia, viu-se no primeiro jogo que ambas realizaram.
e isso acaba por ser o que... Se é futebol de uma vice-campeã mundial, Marrocos apresenta um futebol de uma campeã galáctica. Exatamente. Só em termos de comparação. Não é que Marrocos seja a que tenha pior futebol das melhores, mas aqui, eu não sei se me fiz entender, mas aqui percebe-se exatamente essa comparação. Portanto, aqui o jogo fica um resultado injusto. Acho que estas duas equipas, quer dizer, fica injusto, mas não é injusto a vitória da Croácia, porque foi superior ao Canadá, mas em termos de nível de quantidade de resultado, foi um bocadinho injusto para o Canadá, porque não merecia ter sofrido 4 golos e da maneira como sofreu. A Croácia pode-se tentar mostrar exatamente como uma gigante e uma vice-campeã mundial, mas o nível de futebol praticado neste jogo ainda não está ao nível disso, ainda tem de comer muita sopinha, como se costuma dizer, ainda tem de jogar muito futebol para tentar voltar a ser a chamada vice-campeã mundial que o é, infelizmente, através deste futebol, é o infelizmente, mas tem de mostrar um bocadinho mais e se continuar assim, eu das duas uma, não sei qual das duas equipas é que vai passar, acredito que será a Croácia, porque acaba por apresentar um melhor futebol do que a Bélgica, porque o próximo jogo, este jogo sim, Bélgica-Croácia vai ser muito quentinho, mas para nós pegarmos no comando da televisão e o tirarmos contra a televisão, para pararmos de ver o jogo, porque vai ser um jogo muito complicado de assistir, duas equipas com muito pouco futebol demonstrado. Eu espero muito bem que Marrocos salve este grupo e vá para a frente e que consiga demonstrar exatamente esse futebol, porque destas duas seleções que estão presentes neste grupo, que nós dizíamos que eram as mais fortes e que iam passar, estão a desiludir, e bem, e esta Croácia está a perder muita qualidade. Pronto, ganhou aos poucos, como ganhou, por exemplo, a Costa Rica, mas ficam as duas muito além daquilo que era expectável para este Mundial, e acho que, esperava que as duas perdessem, mas infelizmente ou a Bélgica ou a Croácia vão ter de passar, e das duas uma, por acaso até prefiro a Croácia pelo jogo que demonstrou hoje, mas se a Croácia da próxima semana joga exatamente igual como a Bélgica jogou este jogo, fica um bocadinho mais complicado esta minha orientação para qual das equipas é que deve passar. Se consegues concordar com o André quando ele diz que este resultado está distante daquilo que se passou dentro de campo, que não digo injusto para o Canadá, mas que degrina um bocadinho aquilo que foi o jogo entre estas duas equipas? Eu acho que sim, eu sou capaz de concordar muito com o André nesse aspecto. Acho que ele teve muito bem. Eu acho que esta Croácia é uma Bélgica que joga um bocadinho melhor e ataca melhor. Eu acho que é isso que a Croácia é. Isto não pode ser futebol. Vamos lá para uma coisa. Olhamos para a campeã do mundo. Isto não pode ser futebol de uma vice-campeã do mundo, até porque o jogo não acabou 8-0. É importante percebermos isto. O jogo não acabou 8-0. Quando olhamos, é uma diferença qualitativa enorme, é uma diferença qualitativa absurda entre as duas equipas. E lógico que a diferença qualitativa, quando se fala entre as duas equipas, não estou falando no caso, aliás, é uma diferença qualitativa absurda entre o Canadá e a Croácia. Quando vemos o que o Canadá entra melhor, o Canadá entrou melhor, entrou a marcar, foi o primeiro gol do Canadá no Mundial. Mas depois o Canadá também se maravilhou um bocadinho com aquilo que estava a acontecer. E atenção, o Canadá com a Bélgica jogou muito melhor do que este futebol que apresentou hoje. Quando se compara com, por exemplo, outra equipa deste grupo, ou estamos a Marrocos, quando se compara com Marrocos, o futebol da Croácia ou da Bélgica, Marrocos joga melhor. O futebol de Marrocos é um futebol que, pelo menos a mim, não sei se vocês concordam comigo, dá mais vontade de assistir. Dá mais vontade de assistir. Eu estou quase com mais vontade de assistir naquela altura, vai ser os jogos à mesma hora, estou quase com mais vontade de assistir ou Marrocos-Canadá do que estar a levar com Bélgica-Croácia, ainda para mais se as equipas jogarem com este nível de qualidade. É que nós estamos a falar de duas equipas que vão ser dadas à partida como equipas que passam fácil neste grupo. Não são. A Croácia podia ter partido com a Tunísia. Com o Marrocos, desculpa. Vou passar já no jogo. A Croácia podia ter partido. Também perderia contra a Tunísia. Também tem um futebol superior à da Croácia. Só não marca. Só não faz o mais importante do futebol.
o futebol é muito melhor de Marrocos. Se a Croácia perdesse com Marrocos, dizendo há bocado, não seria surpreendente olhando para o jogo. E esta Croácia tem tido um rapaz chamado Luka Modric, que cai numa bola que ninguém sabe bem como, ainda me iam explicar qual é que foram os critérios que levaram naquele ano o Lucas Modric a ser considerado o melhor jogador do mundo, a não ser a chegada, a ter levado a Croácia à final do Mundial e esse levado à Croácia à final do Mundial é muito, para mim, é bastante discutível, mas a verdade é que não me apresenta um grande futebol hoje, na altura apresentava um grande futebol, hoje não apresenta. E quem acha, pá, quem é que olha para aquele jogo e acha que aquele jogo é um jogo de uma vice-campeã do mundo? Quem é que acha que aquele jogo é o jogo de uma seleção que quer ser campeã do mundo? Quem é que olha para um jogo da França como vimos os 2 jogos da França? Quem é que olha para um jogo como vimos o primeiro jogo do Brasil? Quem é que olha, por exemplo, para um jogo de Marrocos, digo isto? Quem é que olha, por exemplo, posso dizer, por exemplo, olhando para o grupo A, qualquer uma das seleções do grupo A, tirando talvez o Qatar, qualquer uma das 3 seleções do grupo A poderia facilmente estar neste grupo e talvez estivesse a passar em primeiro com grande folga. E quando olhamos para este grupo, que para mim é o grupo que apresenta o pior futebol do Mundial, peço desculpa, o pior futebol do Mundial, não sei europeu, do Mundial até agora, não pode acontecer e é isto que se vê em todos os jogos, em que se viu nos 2 jogos disto, e havia 2 equipas que tentaram fazer coisas engraçadas. Foi o Canadá que fez um grande jogo com a Bélgica, aqui marca o gol e pouco ou nada faz. A Croácia tem mérito? Tem, mas não me parece, sinceramente, e não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto, se este gol que a Croácia sofreu, se o sofre contra Marrocos, se a Croácia tem capacidade de dar a volta. Eu acho que não. Eu acho que não. E este resultado é um resultado exagerado, é pá, o resultado que acontece porque a Croácia tem notoriamente um melhor ataque que a Bélgica, ou pelo menos marca mais gols que a Bélgica, é um resultado que acontece porque esta defesa do Canadá é muitíssimo permeável, e se já se tinha visto com a Bélgica, é uma defesa muitíssimo permeável. Steven Vitória, mas Steven Vitória joga bem, está bem, é no Tugão, tá bem, joga bem no Tugão, espera aí, joga bem no Tugão e não joga por aí alguém porque não joga propriamente, com todo o respeito ao Moreirense, mas sabemos como é que é. E com todo o respeito por Steven Vitória, a questão não está aqui, a questão está quando olhamos para o nível individual de qualidade. O Canadá é inferior aos outros, logicamente tem o Estácio que está numa grande forma, se bem que acho que neste jogo teve bastante abaixo daquilo que apresentou no primeiro, mas a verdade é que se olharmos, por exemplo, olhando para os jogos de Marrocos e olhando para os jogos do Canadá, algum de vocês trocava qualquer um dos centrais de Marrocos por um dos centrais do Canadá? Não, Francisco. Provavelmente não, porque senão o Marrocos acho que iria perder um bocadinho de qualidade defensiva. E vê-se isso, não precisamos de falar de uma grande seleção. Hoje qualquer um dos centrais da Croácia ou da Bélgica tinha lugar neste Canadá. Mas é muito sobre isso, é muito sobre esta falta de qualidade individual do Canadá que prejudica isto. Eu não tenho dúvidas que se fosse um Equador neste grupo, se calhar estávamos neste momento a falar do jogo que ia acontecer para decidir quem é que ficava em primeiro lugar entre o Equador e Marrocos. E isto é coisa que tanto a Croácia como a Bélgica têm que pensar, porque estamos a falar de 2 seleções com uma enormíssima qualidade individual e com um futebol muito pequenino e muito pouco. E se há como senhor comentador que acha que isto é futebol de uma seleção a vice-campeã do mundo, eu não quero imaginar o que é que ele achou. Ele deve ter achado aquele Japão-Costa Rica o supra-sumo do futebol mundial. Está dito o que está. A Croácia ganhou bem, não é injusta esta derrota, os números são bastante exagerados, aliás, mas não vejo também aqui o Canadá, infelizmente deixa o Canadá que nós apostávamos que iria fazer uma brincadeira e chegou a surpreender contra a Bélgica, mas acho que o Marrocos também vai ter que ter atenção a jogar com este Canadá não lhe vai vender fácil a passagem, mas acho que estas 2 seleções têm que ter atenção porque, enfim, se isto vai bastar para uma delas passar para os oitavos, sinto,
e acredito que não vai bastar para as duas, para qualquer uma delas passar para a próxima fase, tendo em conta as seleções que eles poderão apanhar na próxima fase dos oitavos de final. Por isso, esperemos mesmo que Marrocos consiga passar este grupo. Neste momento é a única coisa que pode acontecer, parece-me que é um grupo que há apenas uma equipa que quer jogar futebol, as outras estão lá para passear as camisolas e bem feias por sinal. Eu aqui acho que vocês fizeram uma análise mesmo perfeita do que aquilo que foram este jogo. Eu quando digo que fico triste pelo Canadá já não ter hipótese de passar, é porque efetivamente o primeiro jogo contra a Bélgica, eles mereciam a vitória. A Bélgica não merecia de todo ter levado aquela vitória. Acredito que neste jogo o Canadá, se calhar, um bocadinho também com pressão, e com um bocadinho de azar do primeiro jogo, ficaram um bocadinho mais desmotivados, se calhar, neste jogo, porque vão encontrar outra grande equipa e se calhar tiveram medo que pudesse acontecer o mesmo. Ou seja, eles atacam, não marcam e depois sofrem. E fica um jogo injusto para a parte deles. Acho que o primeiro jogo também se vê uma boa exibição do Canadá, porque esta Bélgica tem muito pouco futebol, então eles não tiveram realmente uma prova de fogo. Se calhar se encontrassem outra equipa mais ofensiva, se calhar o resultado tinha sido diferente. Mas em termos de jogo entre estas equipas, a Croácia conseguiu ser mais eficaz, conseguiu que as suas individualidades fizessem alguma diferença no que foi este jogo. Acho que está muito longe daquela Croácia que nós defrontámos no Euro 2016, que nos deu bastante trabalho. Acho que nessa altura o Luka Modric ainda conseguia comandar este meio campo de uma forma diferente. Acho que neste momento não é esse jogador. Apesar de tudo, acho que a vitória cai para o lado da Croácia e cai bem neste jogo. Acho que infelizmente o Canadá não conseguiu fazer o brilharete que fez contra a Bélgica. E concordo muito com o que vocês disseram. Equipas aqui a passar deviam ser realmente Marrocos, porque é a única que se está realmente a esforçar e a querer mostrar algum futebol. Infelizmente vai ter de passar entre Croácia e Bélgica, e eu sinceramente espero que seja a Croácia a passar, porque numa fase mais adiantada, ver a Bélgica a jogar, a menos que seja para vermos goleadas frente a eles e se calhar aí eles começarem a perceber que está mesmo mal, acho que é a única coisa que a Bélgica vai lá fazer. Mas não há muito a acrescentar aqui. Acho que vocês fizeram uma análise excelente e acho que podemos passar para o melhor e pior da Croácia-Canadá. Aqui se calhar com mais dificuldade de encontrar o ponto positivo do lado do Canadá, mas podia começar por ti, Francisco. O que é que tu consideraste de positivo e negativo destas duas equipas? É assim, perguntar o positivo do Canadá depois deste jogo é muito complicado, mas eu vou aqui tentar ser muito simpático, mas percebe-se melhor o Canadá, é que nós dissemos, percebe-se melhor o Canadá. Eu nem Davis consigo colocar como o melhor, porque acho que Davis esteve muito, muito mal. Eu vou aqui a colocar, apesar de tudo, eu acho que o Eustáquio, apesar de não ter estado bem ao seu nível, acabou por, quando esteve em campo, ser dos melhores deste Canadá. Em relação ao pior do Canadá é a questão defensiva. A questão defensiva, a questão de pouca inteligência, de pouco controle e uma pouca capacidade emocional. Aquilo nós tínhamos falado já no outro vídeo. O controle temos de que este Canadá falha, voltou a falhar aqui e à bruta, e defensivamente esteve péssimo, por isso acho que é justíssimo esta nota defensiva péssima por parte do Canadá. Em relação ao positivo da Croácia, Kovacic, Perisic estiveram bem, não tiveram muito bem, tiveram bem, também contra uma seleção defensivamente não lhes ofereceu grande resistência, por isso com estes dois craques e sem muita resistência é normal que as coisas corram bem. Em relação ao negativo, mais uma vez, não notei grandes ideias futebolísticas na Croácia, um jogo fácil, simples da Croácia, melhor ofensivamente, porque tem bons jogadores individual. Ainda não vi uma boa jogada coletiva desta Croácia, um bom envolvimento coletivo continuado desta Croácia.
Por isso, é este o ponto negativo, é falta de entendimento coletivo, posição coletiva. E tu, André, o que é que nos tens a dizer sobre os teus pontos negativos e positivos destas duas equipas? Relativamente ao Canadá, nos 2 pontos, eu acabo por concordar com o Francisco. Acho que o Eustáquio esteve muito bem, mas também, lá está, com muito esforço. Também poria Alphonso Davies como um destaque positivo. A nível negativo, lá está, tudo diz Francisco. Muito esforço mesmo. Sim, muito esforço mesmo. A nível negativo é todo o processo, quer defensivo, quer ofensivo do Canadá, que fica muito longe daquilo que pronto, ou está à base da sua qualidade, ou então fica muito longe daquilo que, por exemplo, se esperaria no Mundial. Relativamente à Croácia, eu destaquei como positivo Kramaric, não só pelos golos que marcou, mas também por toda a posição que teve em campo, por toda a força que levou ou tentou levar a Croácia para a frente, independentemente daquilo que sairia dessa jogada. Kramaric foi quem também pegou um bocadinho na equipa, pelo menos no meu entender. A nível negativo, para além daquele processo lento da equipa da Croácia, Modric continua a não ser aquele Modric que já foi antes, não aquele que seria capaz de ganhar uma bola de ouro, porque também não estou para saber como é que ele ganhou, mas Modric acaba por estar mesmo muito além daquilo que seria esperado por Modric, ou por um Modric nesta competição do mundo. Fica assim um bocadinho... Estava em campo. Diz? O Modric estava em campo. Pois, parece que sim. Eu ainda lá vi uma camisola 10, mas não sei se era ele. Acho que alguém deve ter vestido, ou um primo ou qualquer coisa assim, deve ter vestido a camisola dele e ter ido jogar. Seu Gabriel Pires. Exato, ele não esteve em campo, portanto fica mesmo muito aquém daquilo que é esperado, e se a Croácia passar eu nem quero ver o que é que vai acontecer nos oitavos com o Modric a jogar, porque vai ser horrível. Aqui concordo com vocês, acho que o Eustáquio é o ponto positivo desta equipa, um bocadinho desorientada do Canadá. Acho que da parte negativa é mesmo a defesa e toda esta equipa que parecia um bocadinho perdida dentro de campo, ao contrário do primeiro jogo. Eles notaram-se aqui que tiveram mais dificuldade em defrontar esta Croácia. Esta Croácia que destaco Perisic pelas 2 assistências, e acho que foi o jogador que mais tentou agitar esta equipa da Croácia na sua parte mais ofensiva. Acho que de negativo ponho mesmo Luka Modric, porque parece que ainda não apareceu em jogo, ainda não se mostrou neste Mundial. E também a parte defensiva da Croácia, que ainda deixa um bocadinho a desejar nos seus processos, mas que esperemos que acordam e que seja daquelas equipas que começam mal, mas que começam numa evolução e a mostrar um bocadinho mais de futebol, e que numa fase mais adiantada nós possamos dizer: falamos mal da Croácia e eles agora calaram-nos e já estão a jogar o futebol que nós reconhecíamos deles. Infelizmente despedimos-nos assim do Canadá, que esperemos que consigam fazer ao menos um ponto naquilo que resta deste Mundial, mas que vai ser complicado. Vão apanhar um Marrocos que está bem firme neste Mundial e com ideias de jogo, a par destas duas equipas um bocadinho apagadas da Croácia e da Bélgica. Acho que por mim podemos dar por terminado este vídeo. Acho que vocês concordam comigo que poderá ser uma pena despedirmos assim do Canadá, mas não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu diria só, é o que é. O Canadá não apresentou um bom futebol, ou pelo menos um futebol suficiente para se manter neste Mundial, e pronto, acaba por infelizmente ir embora. Comparado a Bélgica e Croácia, preferia que fosse Canadá, é verdade, mas infelizmente não mostrou a qualidade de futebol que deveria ter mostrado
para permanecer no Mundial, e é por isso que pronto, vai-se embora mais cedo, tal como o Qatar já tem presença marcada para voltar a casa, porque já lá está. Sim, eu acho que o Canadá, ao menos o Canadá mostrou uma coisa, que é o Canadá foi ao Kuwait, tentou jogar futebol, não conseguiu, mas ao menos é o futebol positivo. Eu acho que é um bocadinho aquilo quando se fala do campeonato nacional, quando uma equipa das ditas não três grandes, das ditas pequenas, aqui ponto, quatro grandes, se quiserem contar o Braga, quer dizer, três grandes e a mediana, que é o Braga, e é das outras pequenas que, quando vão à casa de um grande e jogam um futebol positivo, podem levar uma goleada, mas até os adeptos adversários saem com respeito diferente, não precisam de estacionar o autocarro lá atrás. Eu acho que é positivo e acho que o futebol, assim, mensagem positiva, é bom. Esperemos que o Canadá volte rapidamente às grandes competições, porque mereceram estar aqui e provaram que não chegaram aqui sem querer. Chegaram com esforço, com dedicação, com algum futebol, mas falta-lhe muito, mas é um país ainda em crescimento em termos futuristas. Então posso dar assim por terminado esta análise. Espero que tenham gostado, espero que estejam a gostar desta nossa série do Mundial. Acompanhem-nos também nas nossas outras redes sociais, no Instagram e no Spotify. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam o nosso canal. O vosso apoio e o vosso feedback é muito importante para nós. Portanto, deixem-nos as vossas opiniões, digam-nos quem é o destaque destes grupos que vamos falando com vocês. Nós não demoramos muito a voltar, porque amanhã vão haver mais jogos e jogos bastante interessantes. Fiquem desse lado que nós vamos voltar para mais comentários acerca deste Mundial. Fiquem bem e fiquem connosco. Tchau! Driving